Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Caminho e Verdade comigo, pastor Rafael Oliveira, diretamente de Brasília, capital do Brasil. Hoje nós estamos no dia 6 de setembro, estamos aqui no primeiro programa, primeiro dia de estudos do mês de setembro de 2021, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Véspera de feriado, alguns já estão aí emendando o feriado, você aí que é funcionário público, muitas pessoas aí emendam o feriado, aos que estão trabalhando também, Queremos iniciar o programa aqui agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos nesta tarde de segunda, para juntos crescermos na graça e no conhecimento, no aprendizado. Agradecer a Deus também pela minha esposa, pelos meus filhos, que estão sempre ao meu lado aqui, nos bastidores, para que tudo venha a ocorrer da melhor maneira possível para a glória de Deus, para que o nome de Deus venha a ser glorificado através deste programa, desses estudos. A minha mãe também, que faz parte da colaboração aqui conosco, sempre nos ajudando. Eu quero agradecer também aos pastores do Ministério Caminho, Comunidade Cristã, pastor Marconel Travares, pastor Júnior Lucas, e as suas respectivas famílias, ao qual eu faço parte também. Quero ser grato a Deus por eles, Deus abençoe a todos. Queremos também aqui deixar a nossa gratidão ao pastor Sidney Castro, que é o diretor da Rádio Voo Livre Sapiranga e o fundador, o idealizador deste programa, dessa web rádio, e que nos deu a oportunidade, e quando eu falo nos deu, eu digo ao Ministério Caminho, tanto na minha pessoa, quanto nas pessoas do pastor Marconel e o pastor Júnior, de juntos aqui colaborarmos para o crescimento do reino de Deus na terra, para anunciar a palavra do Senhor a todos, aos quantos irão ouvir, para que o Espírito Santo possa trabalhar e convencer do pecado. Então, pastor Sidney, que Deus possa abençoá-lo grandemente, juntamente com a sua família. Amém? Quero agradecer também aos meus familiares, irmãos, tios e tias, avós, tanto aqui em Brasília, quanto no Nordeste, quanto em outros estados, e também fora do Brasil. A todos vocês, meus familiares, que Deus abençoe a todos. Agradecer também a você, que é muito especial para nós também, ouvintes da Rádio Voo Livre Sapiranga, que eu não conheço ainda, mas que, se Deus permitir, talvez um dia nos conheçamos e juntos possamos ter comunhão uns com os outros. Porque para mim já é muito gratificante você ter tirado um pouco do seu tempo para ouvir esse humilde servo, com toda a sua pequenez e com toda a sua incapacidade, mas que tem a responsabilidade de servir um Deus que é poderoso e que é capaz e que é o autor e fundador do mundo e que é o escritor e o que cumpre toda a palavra ao qual esses estudos têm trazido. Somos gratos pela vida de cada um de vocês que estão aqui em Brasília, fora de Brasília e fora do Brasil. Que Deus abençoe grandemente você que está aí ouvindo agora e que irá ouvir posteriormente. E gostaria de pedir aos irmãos, como sempre no início do programa, encarecidamente que compartilhe o site da rádio. Ele é o www.radiovoolivresapiranga.com.br. Mais uma vez, ele é o www.radiovoolivresapiranga.com.br. Irmãos, e você compartilhando o site da rádio, além de você estar fazendo
o ID do Senhor, que é pregar o Evangelho, você estará abençoando como Deus tem abençoado a tua vida, através da palavra, abençoando as mais pessoas, através da palavra de Deus. E eu digo isso com responsabilidade, porque a Rádio Voo Livre Sapiranga ela é uma web rádio, que ela está 7 dias por semana, dioturnamente ligada para o crescimento do reino de Deus, tanto nos seus programas ao vivo, quanto nos seus hinos, orações, meditações, estudos, aqui logrados pelos locutores da rádio. Eu gostaria de citar todos os programas aqui agora, ao vivo, reprises, porém eu peço desculpa aos irmãos que hoje o estudo é um pouco grande e para que não nos tomemos o tempo da palavra, eu me atento a pedir aos irmãos que entrem no site. Lá o site é completo, você vai ter a programação, os dias dos programas ao vivo, reprises, os locutores, os telefones dos locutores. Lá você vai ter acesso ao YouTube do Ministério Caminho, ao Instagram do Ministério Caminho. Lá você tem acesso ao chat da rádio e pode estar comunicando conosco agora ao vivo, pedindo oração, tirando dúvidas, críticas construtivas, ajudando-nos a crescer. Então, irmãos, entre no site. Você também que tem Android, o sistema Android, vai na Play Store e baixe Rádio Voo Livre Sapiranga, para que você possua 2 tipos, né? Para você, caso o navegador dê problema, você vai para o aplicativo. Você que possui o iOS, lá no site você tem um link em cima do Atenção 24 horas, que você clicando ele te levará a um aplicativo iOS. Não perca essa oportunidade. Participe conosco. Amém? Então, sem delongas, vamos dar início ao nosso estudo. Amém? Vamos orar primeiro, agradecendo a Deus e dar início ao estudo. Vem comigo, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, nesta tarde de segunda-feira, primeiramente para louvar, bendizer, engrandecer o Teu nome. Engrandecer o Teu nome, Pai, que é digno de toda honra e de toda glória, e o nome pelo qual nós estamos aqui hoje, nesta tarde. Pelo qual, Pai, nós estamos buscando a cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento da palavra que Tu, Pai, inspirastes a muitos que ao longo da história se propuseram a viver em prol do Teu reino, para que nós pudéssemos hoje ter acessibilidade a conhecer a Tua verdadeira grandeza, a Tua verdadeira natureza, de maneira palpável e de maneira acessível. Deus, que por intermédio dessa palavra que aprenderemos hoje, o Senhor possa nos fundamentar a cada dia mais. O Senhor possa, Pai, nos estabilizar e nos fazer conhecer a Tua verdade. Sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir a Tua palavra. E se nós conhecermos a verdade nos libertará. E é isso que nós precisamos, Pai, ser libertos pela Tua verdade. Pela Tua verdade, Pai, que é a Tua palavra, que apresenta Cristo como caminho, verdade e vida. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que cada um de nós, Pai, saibamos a dar valor a isso que nós temos acesso hoje. E que nós possamos também, Pai, refletir o valor desse acesso que temos hoje. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai, pelo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém.
vamos lá, meus irmãos, graças a Deus por mais essa oportunidade de hoje, não é? E convido aos irmãos então a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, no capítulo 6. E hoje veremos do versículo 25 ao 34. Finalizaremos hoje, se assim Deus permitir, né, o capítulo 6 desse grandioso sermão, conhecido como Sermão do Monte. Amém, irmãos? Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. E desde já eu gostaria de informar os irmãos que a versão ao qual eu utilizo aqui comigo é a versão Almeida Revista e Atualizada, né, conhecida como ARA. Né, os irmãos que quiserem acompanhar na mesma versão ao qual eu estou trazendo aqui, né, sinta-se à vontade para estar lendo também nesta versão. Aqueles outros que possuem a Bíblia física, né, atenha-se a qual você tem aí na sua casa, sem problema algum. Isso não impedirá, né, que a leitura seja clara, apesar de termos algumas palavras diferentes aí por tradução, né, mas o sentido do texto é o mesmo. Amém? Evangelho de Jesus conforme Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. E na minha versão diz assim, irmãos: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste sim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vou ler de novo o versículo 33 e 34, irmãos. Que ele é o versículo final e fundamental desta parte que nós finalizaremos hoje. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Irmãos, esse
encerramento do Evangelho de Jesus conforme Mateus capítulo 25 ao 34, ele é grandioso, né? E para que a gente não caia de paraquedas aqui, porque o versículo ele se inicia com um portanto, ou por isso, ou então, em algumas traduções. E como nós sabemos, isso aí é uma ligação entre algo que estava sendo falado e o que irá falar agora. E esse portanto, ele liga diretamente a todos os versículos anteriores, claro, do capítulo 6, porém, principalmente no versículo 24. Então, o versículo 24, nós aprendemos na semana passada que não existe a possibilidade de servirmos a dois senhores. Nós vimos que Jesus Cristo, ele citando aquilo ali aos seus discípulos, ele está chamando os discípulos a entenderem que a vida ela não tem sentido se você divide a glória em duas. Porque ou você serve a um fielmente e despreza o outro, ou você há de aborrecer a um e amar mais ao outro. Não tem como você servir dois senhores. Cristo está chamando os discípulos ali para olhem, analisem comigo, reflita, pensem, raciocine comigo. Se você serve a riqueza, que no texto da semana passada nós vimos que a palavra é mamon, que ela foi utilizada por muito tempo como riqueza, mas no final ela foi usada como uma divindade, inclusive a divindade pagã, mamon. Se você serve a riqueza, se você põe sua expectativa na riqueza, se você põe sua confiança na riqueza, consequentemente você está colocando Deus em segundo plano na sua vida. Se você acha que a riqueza é algo ao qual você tem que se preocupar mais, ao ponto de confiar o seu futuro a ela, confiar a sua vida a ela, confiar tudo que você tem a ela, saúde, família, vida, pensando que ela lhe trará algo, você está deixando de lado outro Senhor, que é o próprio Deus. Porém, se você colocar em primeiro lugar ao Senhor, que é Deus, o único e verdadeiro Senhor, você também agora está colocando a confiança nele, ao ponto de viver para ele, em prol dele, buscando a ele, verdadeiramente a ele, sabendo que ele lhe proporcionará o futuro ao qual seja da vontade dele. Então esse versículo 24 é o ponto-chave de ligação para que nós possamos entender os dois versículos, esses outros versículos na realidade. Então, quando Jesus ele chama os versículos, ele chama os discípulos a entenderem esse versículo 24 aqui, ele nada mais está fazendo do que entrando na maior e na mais trágica fragilidade do homem ao ponto de afastá-lo de Deus primordialmente. E isso, irmãos, desde os primórdios, desde que o homem é pecador, desde a queda. Tudo que é lhe palpável, tudo que ele consegue ter à vista, se torna prioridade mais do que o próprio Deus, que é algo que tem que ser seguido por fé. Como diz Paulo em Romanos capítulo 3, versículo, se eu não me engano, capítulo 3, né? Que o justo viverá pela fé. Na verdade, capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério porque se você, irmãos, não entender esse versículo 24,
Não tem como você continuar do versículo para frente. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque ele é totalmente dependente de você entender o que Cristo disse aqui no versículo 24. Por quê? Porque se você não entender o que Jesus Cristo disse no versículo 24, e se você vive em prol do mundo, em prol das riquezas, do versículo 25 em diante, nada faz sentido para você. Se você crê que Cristo, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, eles estavam juntos e foram eles que criaram todas as coisas, se você crê no criacionismo, que é a criação por intermédio de Deus, e vive em prol de Deus ao ponto de servir a Deus primordialmente na tua vida, esse versículo 25 até o 34, ele pode fazer sentido para você. Mas se você é um evolucionista que acredita na evolução do homem, na teologia de Darwin, se você crê que o homem ele evoluiu, o planeta ele foi criado da discórdia, de uma explosão, o cosmos foi criado de uma destruição de dois átomos que se chocaram e criou toda essa perfeição, nada disso aqui vale para você. Então, quando Cristo, irmãos, ele chama os discípulos para conversarem a respeito disso aqui, ele vai falar primeiro a respeito dos dois senhores que tem neste mundo. Por quê? Porque existe o Deus desse século, e a gente não pode negar, ao qual ele oferece tudo aquilo que é visível, palpável e bonito ao pecado do homem, porém que não dá futuro algum ao homem. E existe o Deus único, verdadeiro, aquele que é Senhor sobre o Deus desse século e sobre tudo que existe. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E se você confia neste Deus, ele conhece as suas necessidades. Jesus, quando ele chama esses discípulos a esse versículo, ele fala porque ele conhece a fraqueza humana, irmãos. Ele conhece a fraqueza humana e sabe que muito facilmente o ser humano ele fica ansioso. Mas Jesus Cristo aqui, ele não admite essa atitude na vida dos discípulos dele. Lembre-se, irmãos, nós estamos no Sermão do Monte, ao qual ele é voltado exclusivamente aos que se dizem cristãos e vivem em prol de Cristo verdadeiramente. Então, quando os discípulos se achegam a ele e ele vai lhe explicar esses versículos, ele está exigindo que os discípulos não sejam ansiosos como gentios, mostrando aos discípulos que se eles servirem ao Senhor da riqueza deste mundo, ao invés de colocar a confiança no Deus único, a ansiedade deles de nada valerá, da mesma forma que, mesmo colocando Deus como prioridade, não tem como você estar ansioso. Ele proíbe veementemente a ansiedade daqueles que pertencem ao reino dele, seja por qualquer coisa ou em qualquer situação que se encontra nessa vida. Então o tema deste versículo 25 ao 34 é a ansiedade. Então quando ele diz no versículo 25, por isso eu digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Nós temos que entender aqui o que Jesus Cristo está dizendo. Irmãos, eu não sou nenhum médico, não trabalho na área da saúde, mas não preciso ser médico ou trabalhar na área da saúde para saber que existe ansiedade com fatores químicos, que são coisas do ser humano normal, da saúde do ser humano. Então nós temos que entender bem qual é a ansiedade que Jesus está dizendo aqui, para não nos precipitarmos em dizer que toda a ansiedade é proibida por Deus.
e que não existe remédio para a ansiedade aqui, não é o que Jesus está dizendo aqui. Jesus, em momento nenhum aqui, ele está proibindo você tratar uma ansiedade que é causada por algo químico, alguma coisa psicológica, química do seu cérebro, porque para isso também ele instituiu a sabedoria ao homem para aprender a respeito do seu próprio corpo. E não é isso que é a ansiedade que Cristo está dizendo aqui. Nós temos que entender a natureza da ansiedade que Cristo está dizendo. E vamos adentrar a essa ansiedade aqui. Talvez você é uma pessoa ansiosa. Talvez você é uma pessoa que vive roendo as unhas, antecipando seus problemas. Os problemas ainda estão longe e você pensa que eles estão batendo na porta. A ansiedade, irmãos, ele é o mal desse século. Ele atinge todo e qualquer tipo de ser humano, homem, mulher, criança, jovem, rico, pobre, doutor, analfabeto, velho, jovem, religioso, ateu. Hoje, no mundo ao qual vivemos, as pessoas andam com os nervos à flor da pele. As pessoas, irmãos, elas estão como aqueles vulcões que eles estão em estágio de sonolência. A qualquer momento ele pode explodir como um barril de pólvora. Então a gente tem que entender, irmãos, que a ansiedade no reino de Deus, de acordo com o que Jesus está pregando aqui, não é admitida. Então vamos entender o que o não andeis ansiosos pela vossa vida significa. A ordem de Jesus aqui está em relação à natureza da ansiedade que ele está falando. A razão que ele está apresentando por andarmos ansiosos, ao qual a gente não pode. E a atitude que Jesus requer de nós como filhos dele, para que essa ansiedade ela seja extirpada de nossas vidas. Então, primeiro ponto, irmãos, vamos começar com o que não é a ansiedade que Jesus está dizendo aqui. O que não é. Eu já até adiantei aos irmãos. Primeiro ponto, a ansiedade que Jesus está dizendo aqui não tem nada a ver com a ansiedade biológica, química, no que diz respeito à saúde do corpo humano, medicinal. Isso só a área da saúde e um médico especializado pode dizer. Outro ponto, irmãos, que nós temos que entender que a ansiedade que Jesus está dizendo aqui não tem nada a ver com desprezar as necessidades do corpo. Então, irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Você não ser ansioso não quer dizer que você não pode se preocupar com as suas necessidades do corpo. Não quer dizer que você tem que ser uma pessoa que é reducionista, se jogar ao pó, colocando o homem no nível do animal. Não é isso. Você tem que estar bem fisicamente, mas não colocando o seu bem-estar fisicamente como o único objetivo da tua vida. Esse é um ponto também primordial. Você tem que estar bem fisicamente, não obstante ao Senhor que você escolhe a servir. Ele não é o objetivo de vida, mas também não é algo a ser desprezado. Outra coisa que Cristo está dizendo aqui, irmãos, é não ser ansiosos com vossa vida não significa dizer que você não pode ser precavido quanto ao futuro. Deus não está proibindo você de ser providente para o seu futuro. O próprio Cristo, mais para frente nós vamos ver que ele aprova o trabalho. Inclusive ele fala que os preguiçosos têm que ter com as formigas. O apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que não trabalham, que não comam. Aqui Jesus Cristo ele não está proibindo o trabalho.
O que Jesus Cristo falou aqui nada tem a ver com a preguiça. Tem pessoas que podem ler isso aqui e falar assim, pronto, agora eu vou ficar em casa, eu acredito no Deus Altíssimo, ali no versículo 24 eu escolhi a Deus, né? Então, como eu não tenho como servir a dois senhores, como eu não vou servir a riqueza, agora eu sirvo a Deus, vou ficar em casa sentado jogando videogame, ou assistindo televisão, ou fazendo nada. Não tem nada a ver com o caráter de um cristão, a preguiça e a falta do que fazer. Quando Jesus Cristo lá na frente ele vai citar aqui, preguiçosos tem que ter com as formigas para aprender com elas que elas trabalham no verão para que no inverno não lhes falte. É justamente isso, ele não proíbe você ser precavido. Ele fala dos passarinhos que também fazem provisões para o futuro, construindo ninhos, alimentando filhotes, a migração dos passarinhos de um lado para o outro. O que Jesus ele está proibindo aqui, irmãos, não é a previdência, mas sim a preocupação ansiosa. E me desculpe, meu irmão e minha irmã, mas eu tenho que ser sincero com você. Neste mundo ao qual nós vivemos, um mundo materialista, capitalista, eu me atrevo a dizer que a maioria das pessoas, não estou generalizando, nós sabemos que existem pessoas na miséria, na extrema pobreza, não só no Brasil como no mundo inteiro, mas a maioria da ansiedade das pessoas não são por questões básicas, mas sim porque dão um passo mais largo do que as pernas podem dar. Por questões para o seu bel prazer em ter carros do ano, eletrônicos do ano, comprar coisas que não conseguem. E aí, ao cair nessa armadilha, a ansiedade os toma ao ponto de tirarem a paz. Então não vamos ser hipócritas em dizer que a ansiedade do mundo hoje é por conta de necessidade básica, não. A ansiedade do mundo hoje é porque a pessoa quer ter aquilo que ele não precisa ter. Ele quer ter aquilo que o irmão tem e ele não tem. Aquilo que o outro tem e ele almeja ter, mas não tem. Isso é muito sério, meus irmãos. Quando ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. A mesma coisa que o apóstolo Pedro exorta, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nada tem a ver com a providência, mas sim com a ansiedade, da preocupação exagerada. Outra coisa também que nada tem a ver com a ansiedade que Jesus está dizendo aqui é você se isentar de sustentar a sua própria vida. Eu já disse isso aqui. Nada de braço cruzado, nada de ficar sentado. Temos que trabalhar. Deus já criou tudo. Tudo que olhamos, tudo que é palpável, tudo aquilo que é conhecido foi criação de Deus. Ao ponto de que agora nos resta trabalhar para termos o nosso sustento. Outra coisa que Cristo não está dizendo aqui, irmãos, é que não ser ansioso não significa dizer que você vai ficar sem dificuldade. A ausência de ansiedade não é
a ausência de dificuldade. Pelo contrário, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está livre de ansiedade e livre de dificuldade não é a mesma coisa. Ele, no exemplo aqui, ele vai falar que a erva do campo, mesmo vestida, ela não é livre de ser lançada no fogo. Então entenda, irmãos, a ausência de ansiedade não é a ausência de dificuldade. Embora Deus saiba aquilo que nós necessitamos, embora Deus nos alimente, nos vista, nos dê de beber, Ele não nos isenta das aflições, apertos, inclusive apertos financeiros. Então Jesus é muito claro em dizer, não sedes ansiosos. Então não leve isso aqui, irmãos, para o lado natural, naquilo que é palpável, porque Jesus Cristo está falando aqui de algo muito maior. Jesus não está proibindo a gente fazer planos para o futuro. Não é errado planejar. Você pode planejar estudar, você pode planejar trabalhar, construir uma família, viajar, desde que coloque tudo isso debaixo da vontade de Deus. O Senhor Deus, Ele deve estar no centro dos nossos planos, pois Ele conhece todos os nossos dias, desde substância informe até o nosso último dia. Ele conhece. O futuro apenas a Deus pertence. Só Ele e apenas Ele faz o que Ele quiser. E tudo que formos fazer, faremos no centro da vontade dEle. É isso que Ele quer. O que Jesus está proibindo aqui, irmãos, é preocupação exagerada que nos deixa angustiados quanto ao futuro. E essas preocupações exageradas, angustiados pelo futuro, é a mesma coisa de nós tirarmos a credencial da confiança de Deus nas nossas vidas. Um cristão, irmãos, eles têm que estar pautado na confiança de Deus no seu sentido total. Você tem que trabalhar? Tem. Você tem que buscar? Tem. Mas a sua confiança não tem que estar no teu fruto do teu trabalho, não tem que estar no dinheiro que você tem, não tem que estar na sua capacidade que você tem, não é. Mas sim em Deus, ao qual é Ele que estipula tudo aquilo que você tem, é Ele que te deu, é Ele que está te dando e é Ele que te dará da maneira que lhe aprouver. A ansiedade que Jesus proíbe aqui, irmãos, não é a doença. A ansiedade que Deus proíbe aqui, irmãos, é a falta de confiança na providência dEle. É a mesma coisa que você dizer, irmãos, se você é uma pessoa ansiosa ao ponto de tirar a prioridade de Deus, você está dizendo para Ele, Deus, eu sei que Tu é aquele que criou e sustenta todas as coisas, mas eu não acredito que pode cuidar de mim. É a mesma coisa que você está dizendo isso. Deus, eu sei que o Senhor criou tudo do nada. O Senhor criou o homem do pó e o soprou nas narinas dele. E a partir disso tudo, nós estamos vivendo o que vivemos hoje. Eu sei que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu sei que o Senhor é o alfa, é o ômega. Eu sei que o Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Mas eu acho que meu futuro eu tenho que tomar cuidado, eu estou preocupado. Essa é a ansiedade que Deus proíbe. As pessoas, irmãos, têm se preocupado demais pelo seu bem-estar físico. Ao ponto de perder a confiança em Deus. Elas têm se preocupado demais em cuidar de si mesmo e esquece de cuidar das coisas de Deus.
estão sobre e acima de todo o mundo. Então, irmãos, se você garante o seu próprio sustento e segurança, planeja o futuro, sem levar em consideração a Deus e depositar toda a sua confiança nele, e anda ansioso, isso sim é pecado. Andar dessa forma, irmãos, é servir não a Deus, mas às riquezas. Como ele diz no versículo 24, não tem como servir a dois senhores. Andar ansioso desta forma é negar que Deus é poderoso e bondoso para cuidar de nós. E este é um pecado muito peculiar do homem natural. O homem natural aqui se caracterizando por aquele que não acredita verdadeiramente no Deus vivo, no sacrifício salvífico de Cristo. E este homem natural, ele se caracteriza pela sua autodependência. Ele acredita que tudo o que ele possui, que ele possuiu ou que ele possuirá, depende exclusivamente dele. Ele acha que não precisa de Deus para nada e por isso anda ansioso para cuidar de si mesmo. Ele faz os seus trabalhos, ele faz os seus planos, sem confiar em Deus, sem colocar debaixo da vontade de Deus, sem depender de Deus. E essa atitude, irmãos, ela é pecaminosa. E Cristo, quando ele vai dizer aqui sobre essas atitudes, ele vai falar, não viva como gentios, porque isso é uma forma de dizer, aqueles que não acreditam em mim, porque gentio na Bíblia é todo aquele que não é cristão, aquele que não vive em prol de Deus, aquele que, no versículo 24, ele escolhe o outro Senhor, a não ser o próprio Deus. Isso é normal na vida de um gentio, mas aos cristãos verdadeiros é inaceitável viver dessa forma. Quando ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, ele está dizendo aqui, irmão, de maneira imperativa, você que é meu filho, você que acredita em mim, você que sabe que eu sou o alfa, o ômega, você sabe que eu sou o onipotente, onisciente, onipresente, sei de tudo o que você precisa. E está ansioso, porque não confia na minha força plenamente. Isto é inaceitável. Você não está passando de um gentio, não está se diferenciando de um hipócrita. Quando ele diz não andeis ansiosos aqui, ele está sendo imperativo, como uma proibição. E isso é tão sério, irmãos, que ele vai citar isso 3 vezes. No versículo 25, no versículo 31 e no versículo 34. 25 ele vai dizer, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Versículo 31, portanto, não vos inquieteis. Versículo 34, portanto, não vos inquieteis. Ele está dizendo aqui, irmãos, eu sou Deus. Olha para mim, confia em mim. Deposita sua confiança em mim. Ajunta tesouros em mim. Não negue que eu sou poderoso. Não tire a sua dependência de mim. Deixe eu cuidar, porque eu sei o que você precisa. E aqui é o ponto-chave. Porque Jesus está dizendo aqui que não podemos andar ansioso pela nossa vida, quanto ao que há vez de comer ou de beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. E aqui eu quero fazer uma pausa para salientar, irmãos, porque esse versículo aí tem sido muito mal interpretado.
com todo respeito aos nossos irmãos, ao qual pensam diferente. Mas o que Cristo está prometendo aqui, irmãos, não é riqueza. Ele não está prometendo dar tudo o que você quiser. Ele está falando que conhece tudo o que você necessita. As coisas que Jesus está dizendo aqui são as coisas básicas para a existência de um ser humano: alimento, bebida e veste. Comida, bebida e roupa são coisas que são realmente necessárias na vida de uma pessoa. Sem essas coisas, irmãos, não se dá para sobreviver. Então ele está falando: não andeis ansiosos com as coisas básicas da vida. Com isso ele está dizendo: você não precisa se preocupar então de cuidar da sua vida para comprar comida e cuidar da sua família. Não, não é isso. É isso e não é isso. Como assim, pastor? É isso e não é isso. Ele não está proibindo você de trabalhar para manter seu sustento e comprar suas roupas, mas não ser ansioso ao ponto de não confiar que Deus, Ele é capaz de suprir, mesmo você não conseguindo exercer esse tal papel. Nós temos que realizar o nosso trabalho com responsabilidade, sim, mas sob a dependência de Deus. Nós temos que nos sustentar, sim, sabendo que Deus está acima do nosso sustento. E Ele é realmente a nossa dependência. Nós temos que buscar, sim, mas não ficar desesperados por essas coisas. Porque nós temos que confiar em Deus. É essa ansiedade que Jesus proíbe. Confiar nos cuidados de Deus. Esse é o ponto. E Jesus vai apresentar aqui razões pelo qual nós não precisamos andar ansiosos. E ele apresenta aqui, irmãos, argumentos fortíssimos para os discípulos. Razões pelas quais eles não devem andar ansiosos, e a nós agora, hoje, discípulos, co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, chamando Deus de Pai. E ele usa dois tipos de argumento nesses versículos que virão. Um dos argumentos é conhecido como o argumento do maior para o menor, que está no versículo 25. E posteriormente ele vai usar no versículo 26 e no 28 ao 30 os argumentos do menor para o maior. Como assim, pastor? Vamos ver? Veja comigo. Versículo 25. Ele vai dizer: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Percebe, irmãos? Ele está colocando o que é maior primeiro e depois o menor. Ele está falando: não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que a veste? Ele faz uma pergunta que existe e exige uma resposta que tem que ser afirmativa. Porque se você fala que o alimento é maior do que a vida, qual é o sentido do alimento? Se você fala que a veste é maior do que o corpo, o sentido dela é melhor e maior do que o corpo, para que serve a veste então, se não para o próprio corpo? Ele compara a nossa existência com a comida e a bebida, que é útil para a nossa existência. Ele também compara o corpo com as roupas que o cobrem. Claro que o corpo vale mais do que a roupa. Claro que a vida vale mais que o alimento e que a bebida.
E sendo assim, irmão, nós temos que nos perguntar: temos vida e temos um corpo, mas o que fizemos para adquiri-lo? Qual foi o nosso papel neste corpo e nesta vida ao qual nós temos para adquirir este corpo e esta vida? E você sabe qual é a resposta, irmão? Nenhuma. Nós não temos o papel nenhum sobre o nosso corpo e sobre a nossa vida. Existimos e temos corpo por causa de Deus. Ele nos deu vida e nos deu corpo. Somente pelo poder de Deus existimos, respiramos, podemos nos mover com os nossos corpos. Então, meu irmão e minha irmã, aquele que nos deu vida, será que Ele não será capaz de nos dar o necessário para manter a própria vida? Será que Ele não vai ser capaz de providenciar água e comida para nós? Se Ele cria a vida, se Ele cria o corpo, será que Ele não é capaz de providenciar algo que o mantenha? Será que Ele não é capaz de providenciar as vestes para cobrir o corpo que Ele criou? E a resposta é: com certeza Ele é capaz. Porque muito maior do que a veste, do que a comida e do que a bebida, é eu e você, ao qual Ele tem nos sustentado. Ele vai nos dar o que precisamos. Isso é certo. Então, para que andar ansioso? Por que não confiar no cuidado de Deus? Porque você está trabalhando e preocupado com o seu dia? Você é filho de Deus? Você é cristão? Você é discípulo de Cristo? Por que você está aí no seu trabalho, na sua casa, nas suas férias, preocupado com necessidade básica, sabendo que é Ele que te provém e te sustém? Se você está de maneira digna, de maneira correta, trabalhando honestamente para o sustento da tua casa, da tua família, por que está ansioso com as necessidades básicas? Se você não está trabalhando agora por um motivo maior, mas crê e sempre trabalhou crendo que Deus estava acima do trabalho, acima da tua vida, acima de tudo, colocando Ele como prioridade, por que está ansioso, meu irmão? Eu disse agora há pouco que a dificuldade nada tem a ver com a ansiedade. A ansiedade nada tem a ver com a dificuldade. Por você estar em dificuldade, não necessariamente tem que estar ansioso. Porque as dificuldades são para todos. Então, por que, irmãos, não confiar no cuidado de Deus na nossa vida? Infelizmente, meu irmão e minha irmã, existe muito cristão que se diz cristão que não se atenta para isso. Eles dizem que creem que Jesus morreu por ele, que Deus o salvou do lamaçal do pecado, mas ao mesmo tempo acha difícil Deus cuidar deles próprios durante a existência aqui na terra. E isso, irmãos, é algo que eu posso dizer incoerente na vida de um crente. E se eu posso até aumentar e acrescentar, é algo absurdo na vida de um crente. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, nós temos que lembrar o que Paulo disse. Paulo vai dizer com estas palavras: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Paulo está usando aqui o mesmo argumento que Cristo usou, do maior para o menor. Se Deus, que não poupou o seu próprio filho, se Deus entregou o seu filho Jesus Cristo, que é o próprio Cordeiro imolado desde a fundação do mundo, se Cristo, Ele, como Deus, também se entregou de livre e espontânea vontade, como justificação para aqueles que são injustos, que somos todos nós, se você vive debaixo do sangue de Cristo, da justiça de Cristo imputada na tua vida, será que Ele não nos dará aquilo que é necessário? A resposta é sim, com certeza. Aquele que nos salvou certamente suprirá as nossas necessidades básicas. Porque necessidade básica aos olhos de Deus é ínfima, é muito menor do que toda a criação ao qual Ele proporcionou aos nossos olhos. E Jesus continua argumentando contra a ansiedade. Versículo 26 ele vai dizer: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? E agora ele usa o argumento do menor para o maior. Jesus ele chama a atenção dos discípulos para a criação dele, a natureza. Lembramos que no início do sermão Jesus está sentado num monte e os discípulos se achegam a ele para aprender. Então com certeza ali tem uma paisagem. E Cristo agora mandando-os refletir, raciocinar. Era como se Cristo está falando aos discípulos e a nós hoje: raciocinem comigo, olhe à sua volta, olhe a criação, olhe o cuidado de Deus com a criação. E ele vai apresentar agora as aves. O argumento de Jesus é: as aves não são menores que vocês, filhos de Deus? E preste atenção como Jesus vai citar que Deus sustenta as aves. Porque realmente, irmãos, se nós pararmos para analisar, a ave não semeia, nem colhe e nem guarda. Mas isso não quer dizer que as aves não fazem nada. Elas não ficam paradas na beira do ninho esperando o alimento. Elas não chocam seus filhotes e ficam ali até o alimento cair do céu no ninho dela. Então nós não podemos dizer que ela não faz nada. Deus deu o instinto às aves de procurar o alimento. E isso é um trabalho, conforme a natureza delas. Elas fazem o que devem fazer. Elas saem em busca de alimento. E à medida que elas vão atrás do sustento, fazendo o dever dela que foi incumbido por Deus, no seu instinto, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, providencia este sustento para as aves, para os seus filhotes. E Jesus, com esse exemplo maravilhoso, ele nos chama a aprender. Raciocine comigo, discípulos. Raciocine comigo, meu irmão e minha irmã. É como se Cristo falasse isso a nós agora. Preste atenção nas aves, que não plantam, que não semeiam,
que não colhem nem ajuntam em celeiros, mas também não ficam paradas, elas fazem a parte dela. E Deus nunca deixa faltar. Percebeu, irmãos? Se Deus sustenta as aves do céu, que são apenas simples criaturas dele, e Ele é o nosso Pai Celeste, Jesus está chamando aqui a atenção dos discípulos e falando assim: vocês chamam Deus de Pai, porque eu disse que eles são seu Pai agora, Ele é o seu Pai, porque aquele que crê em mim, crê no Pai, aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que é coparticipante comigo do reino, é filho de Deus e herdeiro de Deus, e co-herdeiro comigo. Então, se Ele cuida da criatura, Ele como Pai, será que não faria o papel dele? Qual é o papel de um pai, irmãos? O papel de um pai é prover segurança e sustento para os seus filhos. Um pai humano, por mais simples que ele seja, pecador. Isso, eu estou falando de pai, irmãos. Porque existem homens hoje que nem pais são. Estou falando de um pai, aquele que é realmente pai. Ele, ser humano, pecador, ele mesmo com as limitações dele que são ínfimas, tamanha grandeza de Deus, cuida das crianças. E essas crianças confiam nele. Imagine o nosso Pai Celestial, que é um Pai perfeito. Será que Ele não haveria de cuidar de nós? Será que Ele, sustentando simples criaturas, não sustentaria aquele que é feita à imagem e semelhança? Será que as aves valem mais do que os filhos? Com toda certeza não. Então por que você anda ansioso? É isso que Jesus está dizendo. Nós temos um Pai bondoso, poderoso, que cuida de nós. Por que andar ansioso? Olha para a natureza, olha a ave, olha o que Deus faz com a ave. Porque ela confia na providência do Criador. Então confia também você na providência do Criador. Nos mínimos detalhes, Ele cuida da nossa vida. Com essa lição também das aves, Ele nos ensina a não nos acomodar, esperando tudo sentado. Ele não está dizendo aqui, deixe de se preocupar com o trabalho. Cruzem os braços, porque o papai vai lhe dar o que você precisa. Não é isso aqui não. Da mesma forma que Deus sustenta as aves de acordo com o instinto estabelecido por Deus a elas, no trabalho, na busca pelo sustento, Ele também quer sustentar a mim e a você, meu irmão, com um trabalho responsável. Então faça o que você tem que fazer, mas sem ansiedade, porque Deus cuidará de nós. No versículo 27 ele cita uma parte engraçada, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, irmãos, é uma unidade de medida da época que representa hoje aproximadamente 45 centímetros. E olha o que Jesus está falando aqui aos discípulos. Será que porque você está ansioso pelo dia de amanhã, você pode acrescentar 45 centímetros de passo que você daria?
em uma tradução literal também da época, pode ser 1 centímetro de altura. Então, mesmo que você está preocupado com a sua altura, por exemplo, será que a sua preocupação acrescenta 1 centímetro nela? É isso, literalmente, que Deus está dizendo aqui, Jesus Cristo. Olha o versículo 28, irmãos. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, versículo 29, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Cristo está de novo chamando os discípulos a raciocinar com eles. Olha aqui, eles estão, irmãos, num monte, lembre disso. A beleza das flores é uma obra maravilhosa de Deus, a gente sabe disso. E aqui o contexto é, irmãos, a região da Galileia, onde Jesus vivia. Existiam vários campos repletos de flores, que se chamavam lírios. E os discípulos aqui, com certeza, estavam sabendo do que Jesus estava dizendo. Talvez a nós é um pouco complicado de entender, porque nós não conhecemos talvez algum lírio. Eu talvez não conheça, algum outro irmão não conheça, alguns devem conhecer. Mas era comum naqueles dias de Jesus que na Galileia, região hoje da Palestina, que as flores do campo, o lírio, eles enfeitavam os campos de diversas cores, flores lindas, ao ponto de o próprio Cristo compará-las com o vestuário do rei Salomão, da riqueza do rei Salomão. Rei Salomão, que foi o rei mais rico da Bíblia, com a maior sabedoria que tinha. E nem ele se vestia como os lírios. Mas também tem uma característica dessa flor que Cristo cita, que ela dura muito pouco. E estudiosos da época falam que essa flor ela durava aproximadamente 2 dias somente, porque da mesma forma que ela crescia lindamente, o sol da Palestina, que era terrível na época de Cristo, e até hoje é, né? Mas na época de Cristo muito mais, as secava em 2 dias no máximo e tornavam-se secas, caindo no chão. E as mulheres da época usavam aqueles cestos e as colhiam para servir de lenha, combustível para o fogo, para o forno das casas. Então olha o que Jesus está dizendo aqui. Se as flores, que são criaturas, que por mais belas que são e tem pouca duração, que são lançadas no forno para combustível do fogo, ele cuida e veste tão lindamente, comparando até o rei Salomão, quanto mais a nós, irmãos, que somos filhos. Será que ele não seria capaz de providenciar para nós roupas para o corpo? Então, irmãos, preste bem atenção. O cristão ele tem que ter na cabeça que não apenas Deus cuida de nós muito mais do que as aves e do que as flores, mas ele tem que saber, irmão, o cristão verdadeiro, que ele, Deus, tem que estar no centro das nossas vidas.
ao ponto de nós colocarmos a nossa vida sob total dependência dele. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos confiado na providência de Deus? Ou será que nós temos sido homens e mulheres de pequena fé? Andando ansioso demais por comida, bebida e veste? Quando ele diz homem de pequena fé aqui, no final do versículo 30, ele não está dizendo da fé salvífica, a fé salvadora, a fé que leva a Cristo, a fé que leva a reconhecer o sacrifício de Cristo. Não, não é essa fé. Essa fé, ela é exclusivamente dada por Deus. Então não tem como ser pequena, porque só o Espírito Santo a dá. E só aqueles que têm a fé em Cristo conseguem reconhecer o sacrifício dele. A fé que ele está falando aqui, irmãos, é a fé daquele que reconhece o sacrifício de Cristo, mas não deposita em Cristo a sua total dependência. É aquele que se diz cristão, que vive debaixo do sacrifício de Cristo, mas coloca Cristo na sua vida pessoal, material, em segundo plano, tentando fazer-se dono, autodependente, líder responsável pelo seu futuro, ao ponto de querer juntar, porque acha que, mesmo Deus sendo tudo isso que nós já falamos aqui, talvez ele não será capaz de nos sustentar no fim. A fé aqui é esta que está dizendo: se você crê em mim, se vocês que estão aqui me ouvindo, discípulos, e a nós agora hoje, confiam em Cristo, será que Ele fazendo tudo isso com as aves, com os lírios que tem 2 dias de duração, será que Ele não seria capaz de cuidar de nós, das nossas necessidades? E a gente vê aqui ele concluindo também no versículo 31, dizendo: mais uma vez, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Olha o que Cristo está dizendo aqui, irmãos. Nós, como filhos de Deus, não devemos de forma alguma andar ansioso da forma que os gentios andam, ao ponto de se preocupar com as necessidades básicas da vida, ao ponto de se responsabilizar e de achar que ele é doutor e senhor do seu futuro, como os gentios fazem. Lembrando, gentio aqui é todo aquele que não é cristão. Porque se a gente faz isso, irmãos, a gente está se comparando ao gentio, não conhecendo a Deus como Pai, e, portanto, andando ansioso por coisas supérfluas da vida. Muitas pessoas chegam no fim de ano, um ano como nós estamos tendo, ano de 2021, um ano complicado, claro. Talvez nós consigamos chegar no fim do ano, e muitas pessoas falam: ano que vem será um ano novo de transformação e realização. Será um ano de prosperidade e realizações. Irmãos, tire essa ideia da cabeça, essa fantasia supérflua da cabeça.
Cristo nunca nos prometeu riqueza, realização pessoal, mas sim que Ele cuidaria das nossas necessidades. Se você quer ser um engenheiro, com certeza ano que vem você não será se você não estudou 4 anos posteriores. Se você quer ter uma estabilidade financeira, com certeza você não terá se você não plantou isto este ano. As pessoas no final do ano ficam correndo atrás de comida, de bebida, de roupa, preocupada de passar o ano, a virada do ano, com roupas bonitas, festas, atitude que muitos gentios têm. Isso é o problema? Não. O problema é colocar confiança nessas coisas. Sendo que nós temos um Pai Celeste que sabe das nossas necessidades, ao ponto de que se você está agindo de maneira correta, trabalhando de maneira honesta, vivendo de maneira digna, de modo cristão, da maneira que nós vimos desde o início do capítulo 5 até agora, e no versículo 24 escolheu a Deus como seu Senhor, Ele é poderoso e bondoso para suprir todas as nossas necessidades. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não tenha uma roupa para vestir nesse fim de ano que chegar agora. Talvez hoje você não tenha uma mesa farta com a sua família. Quem sabe você está doente. Quem sabe você está desempregado. Quem sabe você deseja estar casado, mas está solteiro, desejando encontrar uma pessoa fiel para casar e construir uma família. Quem sabe você deseja um filho para aumentar a sua família. Não se esqueça, irmãos, que Deus conhece o nosso amanhã e nossa vida. Não se esqueça de que Ele é o detentor da providência e é Ele que sabe das nossas necessidades. Perceba, pode ser que uma família estruturada ela quer um filho e anda ansiosa por conta desse filho. Mas aí Deus sabe que se der a ela um filho vai aumentar as despesas da família, da casa, e isso vai começar a preocupar aquela família, aquele pai, aquela mãe com o futuro da criança. E isso vai deixá-los mais ansiosos ainda. Então, por que nós temos que confiar em Deus? Porque Ele sabe das nossas necessidades. Mesmo nós achando que necessitamos de algo, confiemos em Deus sem tê-lo aquilo, porque Ele sabe realmente o que necessitamos. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele nos dá então, irmãos, fortes razões para cumprir este mandamento. Ele aponta com todo cuidado que nosso Pai Celeste se preocupa com cada um de seus filhos. Até no curso da vida não podemos acrescentar 45 centímetros. Não podemos mudar o nosso futuro. Nossos dias já estão contados. Jesus está dizendo que a ansiedade é uma atitude inútil, tola e, para os filhos de Deus, pecaminosa. Ela não traz proveito algum para cada um de nós. Pelo contrário, ela piora a nossa situação, porque além de não provocar mudança nenhuma na nossa vida, quanto ao nosso futuro, quanto ao que nós temos, ela ainda nos deixa abatidos, aflitos no tempo presente. Então, para que andar ansioso? As razões e situações aqui apresentadas por Jesus, meu irmão e minha irmã,
são mais do que suficientes para mostrar que na vida de um cristão verdadeiro, a ansiedade, ela é pecado, ela é supérflua, porque Deus sabe aquilo que necessitamos e Ele é o nosso Pai. E Ele está presente na vida daquele que os tem como Pai. Então, qual é a atitude que Deus espera de nós, irmãos? Cristãos, como filhos, além dele proibir essa ansiedade, mostrando que nos proíbe, ele também exige de nós, filhos de Deus, que nós busquemos a ele. No versículo 33, perdão. Olha o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Marque esta palavra estas aí, irmãos, porque as pessoas têm costume de tirar essa palavra extras das pregações e coloca teologia da prosperidade, da riqueza, da vida abundante. Não que isso seja pecado, não que você tenha uma casa boa, um carro bom, uma vida próspera, com Deus no centro da sua vida seja pecado, não. Mas pessoas têm pregado esta passagem como Deus, por intermédio de Jesus, prometendo riqueza. E não é isso que Deus está falando. Ele está falando do que é necessário aqui. E Ele exige de nós que nós buscamos, pois, primeiro em lugar, o reino e a justiça dele. Preste bem atenção, irmãos. Quando Deus institui a Moisés as leis, cada mandamento que era negativo, ele tinha um aspecto positivo por trás. Por exemplo, quando Deus citou a Moisés, não furtarás, além de ele proibir a prática do roubo, ele também ordenava a gente fazer o bem ao próximo, trabalhando fielmente para ajudar o necessitado. E o mesmo princípio nós temos aqui nessas afirmações de Jesus. Quando ele nos proíbe de ser ansioso, ele positivamente está dizendo que nós temos que confiar nele e buscar primeiramente nele o reino e a justiça. Então, com isso, com esse mandamento, Jesus ensina que a nossa prioridade na vida, a vida de um cristão verdadeiro que tem Deus como Pai, é buscar o reino de Deus e a justiça. Você vendo uma pessoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, colocando as coisas materiais em segundo plano, é um indício forte que ele é um crente que coloca Deus em primeiro lugar e é submisso a Deus e ao seu governo. Significa dizer que nós temos que buscar a Deus como governante, como rei, mas também a justiça ao ponto de obedecer os seus mandamentos. Então, quando ele fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele diz: coloque Deus como seu governante, como seu pai, como seu verdadeiro comandante, mas também obedeça às suas leis, os seus mandamentos. Porque em Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nós já somos herdeiros de seu reino e filhos com Cristo. Agora, Ele quer que nós vivamos como tais. Se você é co-herdeiro com Cristo e herdeiro de Deus, se você tem Deus como Pai, viva como filho de Deus. E hoje minha esposa, sem saber que a palavra seria esta, ela me mandou num grupo aqui particular, uma passagem, uma mensagem, uma frase do teólogo Thomas Watson, que diz: muitos cristãos têm chamado Deus de Pai no domingo, mas vive o resto da semana como órfão. Muito cristão tem dito que é cristão
em datas especiais como Natal, Ano Novo, Páscoa, festividades da igreja. Mas o restante do ano vive como órfão, abandonam a Deus e vivem buscando as suas vidas pessoais. Deus aqui, Ele nos exige ser filhos e nos portar como filhos, para que não sejamos confundidos com gentios. Deus nos exige que nós o amemos de todo o coração, confiando nele e obedecendo a Ele, para que não nos apeguemos mais às coisas materiais e não andemos ansiosos por estas coisas. Perceba, irmãos, a ansiedade ela tem sufocado a prioridade de muitos hoje. A ansiedade ela tem tirado Deus como prioridade e colocando uma vida material em primeiro lugar. Por exemplo, Jesus Cristo, Ele não findou, Ele não aboliu o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui, hoje, pelo cristão observado no domingo, ao ponto de nos voltarmos exclusivamente a Ele. Talvez tem pessoas que não podem observar no domingo, mas Ele retira um dia como símbolo do dia do Senhor, para observar aquele dia em propósito a Deus, em buscar a Deus. Mas muito hoje, irmãos, não estão nem preocupados em dar prioridade a Deus, ao ponto de emendar ano após ano, trabalhando desnecessariamente para ajuntar tesouros aonde a traça e o ferrugem consomem. Muitas das vezes as pessoas têm tanto se preocupado com o material que não têm tido tempo nem para orar e ser íntimo do Pai, ler e conhecer o Pai. O mundo tem sufocado a vida das pessoas ao ponto de tirar a busca pelo reino de Deus e pela justiça dele. E que isso, irmãos, não venha acontecer comigo e nem com você. Que nós possamos, em nossa caminhada cristã, colocar cada coisa no seu devido lugar. Deus e a palavra dele tem que ser o centro de todas as nossas vidas. Quando assim nós vivermos com Deus no centro, prioridade, pode ter certeza, meu irmão, que nós não vamos ficar ansiosos, mas felizes e seguros no nosso Pai Celeste. E o melhor de tudo, irmãos, é que este mandamento de não ser ansioso, não se inquietar com estas coisas básicas da vida, ao qual Deus sabe que nós necessitamos, ao ponto de sermos honestos, trabalhando honestamente, vivendo honestamente, colocando Cristo acima de todos os planos, mesmo que os planos sejam materiais, mas tudo debaixo do propósito de Deus. Ele é fiel e conhece a minha e a sua necessidade. E Ele, com esse mandamento de não ser ansioso, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, Ele ainda nos dá uma promessa, porque Ele é maravilhoso. Ele está dizendo: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas aqui, irmão, apontando para comida, bebida e roupa. E necessidades que Ele sabe que nós temos. Necessidade.
Ele não está dizendo aqui, dê prioridade a Deus e talvez Ele vai cuidar de você. Não é isso, irmãos. Ele está dizendo que é certeza de que dê prioridade a Deus e a justiça dele e a própria verdade de Deus, que é a palavra, nos assegura todas as coisas que Deus acha necessário em nossas vidas serão acrescentadas. Mas perceba que Deus acha necessário em nossas vidas. Porque muitos pegam aquela passagem de Jesus Cristo, pedi, pedi, dar-se-vos-á. E acha que é tudo que pede, que receberá. Mas Tiago é claro em dizer que vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para o seu bel prazer, para a sua vanglória, para o seu materialismo acima de Deus. Mas aqui a promessa, irmãos, é para aqueles que põem Deus em primeiro lugar, buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e toda sua necessidade, quer seja ela comida, bebida, vestuário ou outra que Deus ache necessário na tua vida, Ele lhe acrescentará. Dar prioridade a Deus, irmãos. Descansar nessa promessa que Deus nos traz aqui destrói toda e qualquer ansiedade. Quem confia no Senhor, meu irmão, vive inteiramente para a glória dele. Quem confia no Senhor pode contar seguramente com o cuidado e generosidade do Pai Celeste. Como diz lá em Salmos capítulo 84, versículo 1, porque o Senhor, Deus é o sol e o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente, aos que confiam, aos que dão prioridade, aos que o servem como único Senhor. Salmo 84, versículo 12 vai acrescentar: feliz, portanto, é o homem que confia no Senhor e espera toda a sua provisão, confiando nele. Paulo vai dizer também em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que tudo pode naquele que me fortalece. Ao ponto de estar dando ali bênçãos finais e mostrando que quer na bonança, quer na dificuldade, que mesmo com todas as bonanças que ele teve, todas as dificuldades, na fartura ou na falta, a confiança dele estava em Deus, porque Deus era o que ele podia, porque era Deus quem o fortalecia. Então, irmãos, para a gente concluir esse estudo sobre a ansiedade, que é um mal desse século, que é o mal que vive atormentando pessoas ao qual não conhece a Deus como Pai, e aqueles que se dizem que conhecem a Deus como Pai. Conhecer Deus, buscar Deus primeiramente e a sua justiça. Procure a palavra de Deus. Conheça o Deus que você serve. Ore a Deus. Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que a gente vai vencer a ansiedade orando. A ansiedade é um pensamento errado, irmãos. Confie no Senhor. Olhe na perspectiva de Deus. Nossa mente ela tem que estar guardada na paz de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer nos vestimos, a nossa confiança tem que estar em Deus. Guarde o seu coração em Deus. Cuide primeiro das coisas de Deus e Ele cuida de você. Que Ele vai dizer no versículo 34:
Jesus Cristo vai dizer: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A preocupação pelo amanhã é desnecessária, porque o amanhã, os problemas de o amanhã ainda nem chegaram. Pode ser que amanhã possa até ter um problema que nos deixe preocupados, mas isso é amanhã. Talvez nem vai acontecer. Talvez nós nos preocupamos à toa. Então, para que preocupar com amanhã? Quando ele diz basta ao seu dia o seu próprio mal, ele quer dizer que se você se preocupa com algo que amanhã pode acontecer, você não vive nem o hoje com fidelidade a Deus. Se você se preocupa com o amanhã, é porque você não está confiando plenamente em Deus, colocando o seu futuro na mão dele. A preocupação já é o nome, preocupação. Você está se ocupando de algo previamente. E é isso que Cristo está dizendo que nós não podemos fazer quando confiamos totalmente em Deus. Meus irmãos, hoje é o nosso primeiro programa de setembro de 2021. Estamos hoje no dia 6 de setembro, vésperas de um feriado. Talvez amanhã possa acontecer algo, mas eu não sei o que acontecerá. E isso não pertence a nós, mas a Deus. Nós não sabemos o que o Senhor reserva para nós amanhã. Mas certamente, irmãos, e eu digo isso aqui com toda a verdade do mundo, para que vocês não fiquem enganados. Certamente Ele trará dificuldades, porque Cristo já disse que nós teríamos aflições. Mas também, em meio às dificuldades, há aqueles que confiam no Senhor como centro de sua vida, terá provisões, terá aquilo que nós necessitamos, mesmo em meio às dificuldades. Eu chamo você a olhar para trás e ver tudo que Deus fez por você já. Tudo que Deus já te livrou de fazer. Todo o cuidado que Deus teve com você em todas as dificuldades que você já passou. Num ano ao qual nós estamos, quão privilegiado você é de estar ouvindo agora esta palavra, obstante aquelas pessoas que foram levadas por esta epidemia, essa pandemia. O quanto que o Pai foi fiel e bondoso com você até agora. E até agora tem continuado cuidando de você. Indiferentemente das dificuldades ou não, Ele tem lhe sustentado verdadeiramente. Olhe para trás, meu irmão. Veja quanto que Deus tem sido bondoso com você. E deixe de andar ansioso. Isso é pecado. Isso é não confiar em Deus. E você não tem razão para isso. Porque, irmão, se você tem Deus como Pai, Cristo como seu justificador, e vive de maneira correta, buscando a Deus e a justiça dele, buscando o reino de Deus e a justiça dele, a palavra que Paulo cita em Romanos capítulo 8, versículo 28, ela é para você e para mim. Paulo vai dizer que saibam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo, debaixo
dos seus decretos e dos seus preceitos. Portanto, irmão, quer venha a dificuldade, luta, tribulação, percas ou bonanças, isso tudo está cooperando para o bem da tua vida que amam a Deus e buscam o reino de Deus e sua justiça, porque Deus sabe do nosso amanhã e das nossas necessidades. Portanto, irmão, você que está aí do outro lado, não sei qual é a sua necessidade, o que você está passando hoje, mas viva cada dia, dia após dia, com fidelidade a Deus, com obediência a Deus, buscando em primeiro lugar o reino e a justiça dele, conhecendo-o através da palavra, deixando ele governar a tua vida no sentido de confiar plenamente nele. Confie seu futuro, confie seus filhos nas mãos do Senhor, porque é Ele quem é o conhecedor do nosso futuro e o conhecedor da nossa necessidade. E é Ele que tem cuidado de cada um de nós até aqui. Será que você tem motivo para ser ansioso como as pessoas que não confiam em Deus? Será que você tem motivo para não descansar no Senhor? Será que você tem motivo para antecipar o futuro, sofrendo por ele agora, não sendo prudente, ao ponto de não reconhecer a total providência de Deus? Como é que tem sido a sua vida? Eu chamo a você a refletir sobre isso. E mais, eu chamo você a confiar em Deus de verdade. Porque a ansiedade, irmãos, ela é um mal desse século. É um mal do mundo que jaz no maligno, prejudicial, inútil, incrédulo. Porém, se você confia em Deus como seu Pai, com certeza você não vai ficar ansioso pelas coisas básicas da vida. E Paulo ele nos dá um remédio para essa ansiedade, que é orar, porque na oração você tem intimidade com Deus. Lá em Filipenses 4:6, temos que meditar na grandeza de Deus, nos dispormos a colocar na sua mão todas as nossas necessidades e medos, por meio da oração, súplica e graça. Nós temos que pensar corretamente, como diz o versículo 8, do mesmo capítulo de Filipenses capítulo 4, para parar de pensar errado, pensar em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Quando a nossa mente é regida por Deus como nosso governador, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus como o nosso rei, e a nossa mente está pautada no rei e nos princípios do rei, que é a justiça, Deus não deixa espaço para a ansiedade. Agir corretamente, como diz Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto também praticai, diz Paulo. Nós temos que praticar, não só dizer que praticamos. Então eu chamo você, meu irmão e minha irmã, confie no Senhor. Viva em prol do Senhor. Não deixe o materialismo, a vida secular, o que o mundo tem pregado, ficar no lugar de Deus na tua vida. Não deixe seus tesouros juntados aqui nessa terra, que tudo destrói e corrói. Junte no céu. Não deixe que os seus olhos sejam trevas,
mas que ele seja o farol e que a luz do Espírito Santo entre na tua vida. Não sirva a Mamon, as riquezas, mas ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, ao único digno, aquele que não divide a glória com ninguém. E não se preocupe com o nosso corpo, com a nossa vida, mas se preocupe com o reino de Deus e com a justiça. Porque, irmãos, existe um Deus ao qual nós chamamos de Pai, que Ele prometeu que acrescentaria a nós tudo quanto fosse necessário para nossas vidas. Eu espero que você esteja buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho certeza, irmãos, que existem pecados maiores do que a ansiedade aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos. Você pensa, não, ser ansioso não é um pecado, não, porque tem muita gente que faz tanta coisa pior. Mas, irmãos, para Deus não tem pecadinho e pecadão. E a ansiedade, ela é prejudicial e paralisante, ao ponto de deixar você inerte quanto às coisas de Deus. A confiança em Deus é o caminho que Cristo nos mostra a nos levar não somente à paz, mas também ao poder que é dado por intermédio de Cristo Jesus, que é o poder de confiar, ter fé e a certeza de que aquele que é o Criador de todas as coisas, Ele cuida também de nós. Amém? Que Deus abençoe a nós todos. Vamos encerrar esse estudo com uma oração. Amém? Da mesma forma que começamos, dando honra a quem tem honra, glória a quem tem glória, colocando como primícia e prioridade aquele que é prioridade. E que Deus nos abençoe. Logo após a oração, estaremos lendo os comentários. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Pai, nesta tarde de segunda-feira, nos prostramos e colocamos diante da Tua presença. Agora, Pai, sendo grato mais uma vez, grato por cada palavra aqui ministrada, porque sabemos que é a Tua palavra que liberta e ela que é a verdade. E quando pregada de maneira bíblica, ela transforma através do Teu Espírito Santo. Porque o poder vem de Deus, vem do Filho Jesus e do Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado. A voz é a do bom pastor que é ouvido. E por isso somos gratos, por essa oportunidade de aprender mais de Ti. Pai, que nós possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, que nós deixemos a ansiedade de lado, colocando a confiança plena na Tua providência. Eu oro por mim e por cada um de nós, dos irmãos que estão nos ouvindo agora e que irão ouvir posteriormente. Ser com eles, dê força a eles, para que eles confiem plenamente em Ti, na Tua palavra. Porque eu creio nesta palavra inerrante, viva, eficaz, forte, transformadora e salvífica. Eu não sei qual é a necessidade de cada um, mas o Senhor, que é onisciente, conhece a necessidade. Certamente, aqueles que têm o Senhor como Pai, os dará.
E por isso eu te agradeço. Nos dê uma semana debaixo da tua força e da tua mão potente. E nos livre do mal. É isso que eu te peço, eu te agradeço. Pelo nome do teu Filho amado Jesus. Amém.